Gente, então sejam bem-vindos. Estava aí ajustando a parte técnica da nossa live e hoje é uma live muito especial, acho que é a mais especial de todas. Primeiro, porque a gente vai conversar com a Tati, uma aluna do MDD, né, do treinamento MDD e da mentoria para novos negócios em ergonomia. Oi, Tati, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Nossa, a participação especial das minhas cachorras aí, né, latindo. Obrigada a você, né, é um prazer aí pela segunda vez, né, poder contribuir de alguma forma. Da outra vez realmente foi bem legal, foi bem produtivo, né, eu acho, infelizmente não ficou gravado, porque eu acho que a gente tratou de alguns assuntos ali bem interessantes, principalmente para quem está iniciando, né. Mas vamos lá, vamos tocar de novo. Né? Foi naquela época que foi no início da quarentena. Foi bem no comecinho da pandemia. E aí o Instagram tava bombando de lives e aí não deu conta. Tava. Mas hoje vai dar certo. Tati, Vai. Algumas pessoas aqui já te conhecem, que assistiram a live passada, mas para quem não te conhece ainda, se apresente aí pra gente. Bom, meu nome é Tatiane, né? Eu sou fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, há 17 anos. Eu sou aqui de Bauru, São Paulo. Eu tenho uma empresa aqui na região, né, que chama Fisiolabor. E a gente vem atuando, né, desde então, na parte de análise ergonômica, treinamentos, enfim, tudo correlacionado à ergonomia e ginástica laboral, né? E, então já tenho um tempinho de estrada aí, né? Desde 2003, atuando minha formação, né, em fisioterapia mesmo. Na época a gente tinha toda uma dificuldade, né? Eu falo que agora ainda tem uma diversidade grande de cursos nessa área. Naquela época realmente não tinha, né? Agora é novo, vocês imaginam? Eu fiz a minha pós-graduação em 2003, né? Então vocês imaginam naquela época. Não tinha, eu fiz em Curitiba, porque nem em São Paulo não montava turma, então, assim, as pessoas mal sabiam, né, o que faziam fisioterapeuta do trabalho, o que faziam ergonomista e tudo mais. Então, foi um desafio, né, na época, na verdade, a gente entrar para essa área, porque acho que nem mesmo os físios sabiam direito, né, a abrangência, né, da área, o que era feito, a gente tinha muito pouco na faculdade, quase nada, para falar a verdade. Eu tive quase nada, assim, de ergonomia, bem uma pincelada bem superficial. Mas já sabia que era uma área que prometia, assim, já gostava, tudo, e fui buscar, eu fiz a pós e comecei, né? Foi nada fácil, mas a gente tá aqui até hoje. Graças a Deus que está até hoje. Uhum. Por sorte das empresas, para sorte das empresas. Eu acho que sim, né? A gente tá todo esse tempo aí no mercado, quer dizer que a gente deve estar dando alguma contribuição, né? Então, aqui a gente tem, claro, né, hoje já mais algumas empresas na área, mas ainda não tem muito. Ainda acho muito interessante que você sempre começa, né, já aproveitando aí, você sempre começa tantos workshops, sempre falando sobre a quantidade de empresas para oferta de profissionais na área. Realmente, lógico, Bauru é uma cidade de 400 mil habitantes. Se você imaginar, aqui a gente tem a minha empresa e mais duas, talvez. Assim, talvez uma empresa que trabalhe com várias empresas, deve ser só minha. Não sei, uma ou outra a pessoa trabalha sozinha, entendeu? Enfim. E aí você acaba, né, ficando mais preso. Não dá para você prestar serviço para várias empresas ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente não tem grandes empresas aqui que prestem serviço, né, nessa área. Então, muitas vezes essas empresas trazem gente até de fora. Então, ainda tem um mercado, né, a ser explorado aí, com certeza, né? Ótimo você tocar nesse assunto, porque o que a gente mais vê, infelizmente, é o mais comum, as pessoas que trabalham com isso querer, assim, não compartilhar, pegar tudo, tem medo de abrir isso, tem medo de formar concorrente, e é muito bom você ter tocado nesse assunto, porque incentiva e mostra o quanto você simplesmente é segura com o teu trabalho, não tendo essa questão. A gente nem achava, Débora, cursos nessa área. Como eu te falei, após eu fechar só em Curitiba, porque na época, para você ter uma ideia, eu tive aula com a Lucimara Baú, com aquele, né, com o Hudson Couto, eu tive privilégio, né, de ter aula com essas pessoas, porque estava bem no comecinho mesmo. E assim, como a Lucimara é daí, né,
ela começou aí com a pós e tudo mais. Mas assim, até chegar em São Paulo, demorou 5, 6 anos. Poxa, se você for imaginar que São Paulo tem tudo que você pensar, né? Demorou muito. Então, assim, nós não achávamos. E depois veio a minha outra dificuldade, que é assim, como manter uma atualização? Porque ainda assim, tinham pouquíssimos cursos. Aí, assim, de uns 5, 6 anos para cá, né, a gente começou a ter uma oferta um pouquinho maior, de cursos com um pouco mais de qualidade também, né? Porque esse é um outro assunto aí. Até tinha mais cursos, assim, um pouco superficiais, enfim, né? Que acabavam também não agregando tanto. Aí deixa você seguir aí com essas perguntas, eu chego nessa parte aí da conversa. Tu já conhece as perguntas, né, Tati? Não, senão eu me empolgo e falo tudo, né? Então deixa vocês seguindo aí como você programou. Não, mas pode falar no seu ritmo. Eu gosto sempre de perguntar como foi, né, que os alunos me conheceram, porque é de tudo variado. Aquele dia você me contou, mas só para o pessoal se identificar. O pessoal que tá assistindo. Eu conheci você pelo Instagram mesmo, né? Comecei a ver, vi ali alguns trechinhos de alguma coisa. Aí eu entrei no seu Instagram, vi as postagens, achei interessante. Aí eu assisti o workshop, falei, poxa, ela tá atualizada, né? Ela tem uma visão bacana. E o que me chamou a atenção realmente era algumas chamadas mesmo, né? Que você falava, olha, vou realmente abrir, como é que você faz? Um RT passo a passo, vou abrir, né? Tudo porque como eu falei, eu fiz alguns cursos, mas desses cursos nunca chegava nesse ponto, né? Na pós eu não tive nada disso, tá? Na pós a gente tem, assim, eu não sei como tá hoje, né, gente? Porque vamos combinar também aí, né? 17 anos atrás, né? Eu não quero falar que eu tô velha, porque eu sou jovem, tá, gente? É só a faculdade que é antiga. Mas, assim, 17 anos atrás, obviamente, né, que deve ter mudado muita coisa aí também nas pós e tudo mais, mas, assim, não chegava nesse ponto da comercialização mesmo, né? De ter um roteiro, de ter um... Gente, eu juro que meus cachorros vão ficar uivando. Desculpa, viu, gente? Você está atrapalhando muito aí. Não chegava nesse ponto, assim, de ter, olha, até um modelo de contrato, né? Olha, como é que você vai fazer, como é que você vai se comportar. E assim, é importante, no meu ver, pelo menos, porque... Gente, porque a gente não tem noção nenhuma, não, gente, faz parte, tá? Tudo do contexto. A gente não tem noção nenhuma, né, disso. A gente que é fisioterapeuta, a gente tem uma dificuldade muito grande, eu acho que vão ter muitos aí que vão concordar comigo, a gente tem uma dificuldade muito grande na parte administrativa do negócio, porque a gente não tem nem vocação, muitas vezes, para isso, né? Normalmente, a pessoa que ela busca pela fisioterapia, ela gosta realmente de lidar com pacientes, de cuidar de pessoas, né, de alguma forma, enfim. E a gente não tem esse amparo na faculdade, né, de como abrir um negócio, uma coisa mais relacionada ao empreendedorismo, né? E também não tive na pós, como eu te disse, eu não sei como está hoje, mas na época que eu fiz também não tinha um apoio nesse sentido, né? Então eu tive sim toda a parte aí de histórico, aí, de ergonomia, de fisiopatologia, disso, daquilo, enfim, né? Ergonomia 1, 2, 3, 10, né? A gente teve todas algumas ferramentas que, obviamente, a gente usava naquela época, hoje mudou muito já, né? Com relação à parte de orientação para negócio, não tinha nada, né? E nos cursos também não. Os cursos que eu buscava normalmente eram muito específicos, né? Às vezes de uma ferramenta ou de ergonomia em si. Então ficava sempre aquela coisa assim, será que eu tô fazendo certo, né? Não sei, o que eu ponho no meu contrato, né? Enfim. Aí a gente vai aprendendo, apanhando, né? O que, assim, é bom que você nunca mais esquece, só que é ruim que muitas vezes a gente realmente sai prejudicado. Então, eu achei bem legal o formato do curso, porque você dá toda essa... desde a parte de orientação para a gente mesmo, com relação, obviamente, faz toda aí uma lembrança, você começa, né, com a parte de ergonomia, o histórico, biomecânica, blá, 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 vai pincelando aí tudo, né, passando por tudo, mas termina assim com isso. Por quê? Porque a gente não sabe, e aí você precisa ter, de fato, uma orientação, né, como fazer um contrato, né, como fazer uma apresentação,
para um cliente, porque normalmente a gente tem todo tipo de cliente, tem aquele menorzinho, mas tem clientes muito grandes, multinacionais que te procuram, você não pode mandar uma coisa aí num papel de pão, né, feito ali de qualquer jeito, pega mal, né? Obviamente, nem eu mesmo sempre fui meio fuçada, eu ia me virando, tentava sempre fazer algo bonito, né, algo formal e tudo mais, mas será que algumas vezes eu até não perdi um trabalho porque alguém mandou algo melhor, alguém tinha uma orientação melhor que eu? Não sei, né? Então, é bem complicado, assim, porque a gente realmente, essa área é uma área que ainda é muito, falta muito, né? De orientação mesmo, as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem muitas coisas, você vai perguntar, às vezes até com gente que tá na área já, ela não sabe direito o que ela tá fazendo. Então, eu achei, isso foi o que me chamou a atenção a princípio mesmo, né? No workshop eu percebi que realmente você tinha conhecimento do que você estava falando, né? Sobre os cursos, a gente percebe que você tem solidez, né? No que você diz. Apesar da cara jovem, né? No rostinho jovem aí tudo, a gente vê que idade não quer dizer tudo, né? Porque você mencionou, eu assisti esse último, né? Que você fez, eu assisto todos, eu assisti esse último aí agora. E você menciona, né? Sobre ser jovem e tal. Hoje eu tô mais velha, né? Eu já tô com 39 anos, mas quando eu comecei, eu tinha um pouco menos que a sua idade agora. Eu comecei com 23 anos também na área. E assim, é muito difícil, realmente. Ninguém nem prestava atenção em mim, né? A gente tem que provar algo, porque a carinha jovem não convence. Infelizmente, isso é uma bobeira, né? Mas é assim que acontece. E naquela época eu tinha uma sócia que era 10 anos mais velha que eu. Então, nossa, a gente ia num cliente, ninguém olhava pra mim, todo mundo olhava pra ela. O pessoal achava que eu era assistente, ajudante, né? Qualquer outra coisa. Então, a gente realmente passa por todos esses perrengues. E aí, é como a Débora diz, né? Se você, conforme você vai falando, você vai se apresentando e você vai mostrando que você tem domínio do que você tá falando, as pessoas vão te dando um crédito, né? Então, é bem importante a gente estar preparado, porque a cara novinha realmente não vai convencer. Mas aí, à medida que a gente vai se fazendo respeitar, mostrando, né, que a gente tem conteúdo, isso muda bastante. É bom saber disso, até porque é exatamente isso. Você tem muito mais experiência que eu, muito mais na ergonomia, na tua empresa. Poxa, o que uma profissional de 13 anos, não, de 15 anos de empresa vai pagar um curso, uma mentoria com uma pessoa que tem lá quase 10 anos de experiência a menos, né? Então, o poder que a gente tem de se posicionar e mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Sabe o que a gente está falando. Mas aí, Débora, aí entra uma outra questão, né? Quem já está aqui, já estava no outro, já vai lembrar do que eu falei, né? Como eu fiz alguns cursos no passado e eles não agregaram nada muito novo, né? A gente acaba ficando meio, e normalmente era tudo presencial, né? Não é que nem agora, que essa oferta de online acaba facilitando. Então, você tem o custo de viajar, você tem todo esse custo aí de pagar pelo curso, viajar, hospedagem, tal. E às vezes não era aquilo que se esperava, né? E aí você vai falando, vou estudando sozinho mesmo, né? Vou me virando aqui e tal. Como eu já tinha uns anos de experiência, você vai se virando, né? E aí o que acontece? Aí você fica também com aquela super segurança que tá tudo bem, que você tá já preparado, que você não precisa mais fazer curso, né? Você não precisa mais ouvir nada. Até que você começa a perceber que não, né? Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive aí, no ano de 2018, duas coisas que me chamaram muita atenção. Que foi a primeira, pelo tempo que a minha empresa já está no mercado, a gente teve uma paralisação mesmo de procura por novos clientes, né? E assim, esse cliente, ele existe, ele está aí. Então, por que eles não estavam procurando, né, pela gente? E também aquele episódio que aconteceu, que eu falei para você, que foi a nossa primeira conversa, né? Se você se lembra disso, que foi eu te chamei, porque eu vi o vídeo, chamei, comentei sobre esse ocorrido, e comentei aqui também nessa última live, que foi isso. Eu falei, eu fui numa empresa, e essa empresa já tinha feito uma análise ergonômica comigo, porém, na hora de refazer os orçamentos, ela tinha feito um ano comigo, tipo em 2015 comigo, em 2016 ela fez com essa outra empresa. Aí na hora de renovar, provavelmente o meu preço deve ter sido melhor, não sei. Eles me chamaram e falaram, olha, a gente vai fazer com você, só que assim, a gente quer assim.
e me mostraram o modelo da outra empresa, né? Aquilo foi assim, de verdade, gente, não tem nenhum problema, tá? Eu não acho que eu sou melhor que ninguém, não acho que minha empresa seja melhor que a de ninguém, não é nada disso. Mas é extremamente humilhante você passar por uma situação dessas, né? Porque a pessoa tá falando na sua cara que o seu trabalho não tá bom o suficiente, né? Então, assim, fiquei muito chateada, fiquei, assim, muito, muito triste com isso, porque depois de tantos anos trabalhando com isso, depois de tantos anos trabalhando com essa empresa em específico, né? Ter passado por isso me fez muito mal, mas por outro lado foi bom, porque foi aonde, né, eu tenho uma sócia e eu chamei ela e falei, olha, tem alguma coisa errada, né? Porque a gente não tá tendo procura por clientes. O cliente me chamou, falou isso na minha cara, me mostrou o trabalho do outro, quer dizer, ele quer que eu faça análise em cima do trabalho do outro. Foi muito desagradável. Eu acho, inclusive, acho assim, ele pode até estar certo, tá, gente? Mas foi extremamente de mau gosto o que esse cliente fez, né? Porque também, se ele quer fechar, se ele acha que o outro tá melhor, que feche com o outro, né? Mas foi bom, porque ela me fez entender, né? Essa empresa me fez entender que só anos de experiência não quer dizer nada. A gente precisa de atualização, né? A gente precisa estar sempre estudando, a gente precisa estar olhando sempre para o mercado, porque isso muda muito. Isso muda muito. Quando eu comecei, o que era, como é que era que a gente conseguia os trabalhos? De boca a boca, uma empresa ela ligava para outra e falava, quem faz a ergonomia aí? É fulano, me passa o telefone, Isso foi mudando, não é mais assim, né? Claro, ainda tem indicação? Tem, sempre tem, né? Mas a gente sabe que não é mais assim. Hoje as empresas pedem pelo menos 3 orçamentos. Então, mesmo que alguém te indique, aquela empresa vai ter que ter outros 2 orçamentos, né? Porque é critério das empresas hoje. Todo setor de compras, ele precisa de 3 orçamentos, né? Pelo menos. E aí foi um grande tapa na cara, né? Eu fiquei muito, muito triste, mas eu, ao mesmo tempo, assim, eu sou uma pessoa muito determinada, né? Tudo que você fala pra mim que eu não consigo fazer, aí eu pego aquilo como... eu falo, como não? Eu consigo sim, né? E aí eu falei, não, a gente vai verificar o que está acontecendo e vai tentar melhorar, né? E foi quando aí a gente começou a procurar os cursos e verificando o que a gente poderia melhorar na nossa análise, ver outras ferramentas e etc. E aí nessa busca que você me conheceu. Daí, assim, no ano passado, no ano de 2018, eu estudei algumas coisas sozinhas, tá? Que isso aconteceu já bem no finalzinho do ano, mas assim, eu tava com meu filho, eu tinha acabado de ganhar neném, meu filho era pequenininho, então assim, isso aconteceu no meio disso, meu filho é cardiopata, ele passou por cirurgia cardíaca com 2 meses, isso aconteceu logo depois, porque assim, a gente que trabalha, né, no negócio próprio, você não tem direito de ficar 4 meses em casa ali descansando, né? Então assim, eu com 1 mês eu já tava dentro de empresa e tal. Então, assim, o que eu fiz? Eu fui mantendo as coisas que eu tinha, mas eu precisei ficar parada um tempo por conta da atenção à saúde do meu filho, né? E então, assim, eu já tinha entendido que nós precisaríamos fazer uma mudança, mas eu realmente não estava focada nisso por conta dele, né? Aí, o ano passado, não, ele tá bem agora, tudo ótimo. E aí, a gente começou a procurar, né? A gente começou a estudar, enfim. E foi onde eu conheci os cursos. Os 2, né? Tanto... da análise, né, do MDD, que não era MDD ainda, né, era de análise ergonômica, mais voltada ao social, né, e depois a parte da mentoria. É bacana ouvir isso, porque você usou esse episódio que aconteceu como combustível para você ir lá e fazer acontecer, melhorar os processos da tua empresa. Sim, e assim, você deve lembrar disso também, eu também comentei, até o pessoal deu risada e tudo, mas é verdade. Uma outra coisa, a gente chamou muito minha atenção para resolver mudar, é que assim, a gente tinha uma técnica, né, um método de análise ergonômica obsoleta. Então, porque quando nós começamos a fazer análise ergonômica, a análise ergonômica era só para falar que tem de ruim, né? Então, era um documento que era só para falar coisa ruim. E o meu documento era assim, tá? Era horroroso. Você pegava, só faltava ele chorar com você, assim, né? Se descabelar. Né? Quando a gente via que tinha coisa boa, a gente ficava triste. Falava, poxa, não tem nada de ruim para falar desse saldo, né? Porque a gente vinha, olha que coisa absurda, né? Mas nós vínhamos com essa ideia de que
o documento era um documento com coisas ruins e que depois a gente, obviamente, trabalhando com a empresa, mas que era um documento com coisas ruins, né? Então, até que aí que eu falei, então, assim, os meus clientes, eu tenho técnico de segurança, engenheiro, que a hora que me via, ele desviava de mim, porque ele falava, ó, lá vem essa daí, né? Só vem falar mal, só vem falar que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa de investimento X, Y, Z, que não tem nada que presta aqui. E aí, numa outra empresa, eu tive esse comentário, que inclusive eles são meus clientes até hoje. Ele falou pra mim, o engenheiro de segurança, ele falou, Tati, olha, eu queria falar uma coisa pra vocês, não é nem por mal, mas assim, eu não sei, o documento de vocês é um documento muito negativo, sabe? Ele falou, eu entendo que é um documento que ele vai buscar o que tá errado, obviamente, como um PP real, PCMSO, a gente vai encontrar ali algumas coisas irregulares, mas ele falou, poxa, e o que tem de bom também, né? A gente também não vai mencionar que uma empresa que é uma multinacional, que tem toda uma preocupação com ergonomia há anos, e já tem toda uma familiarização com a ergonomia, já tem todo um trabalho com a ergonomia, não merece estar mais exposto aqui, não merece estar mais, né, tratado de uma forma diferente aqui. E aí eu falei, puxa, realmente, né? Então, assim, a gente não colocava o que tinha de bom. Em muita empresa, a gente trabalha com empresa grande aqui na região, já faz ergonomia há anos. Então, assim, tem problema? Tem, mas tem muita coisa boa lá dentro já, né? Então, assim, uma das empresas que a gente ia, por exemplo, com um trabalho extremamente braçal, o funcionário, ele não põe a mão em nada, é tudo com talha, com ponte rolante. Ele fala, poxa, você não menciona aqui em nenhum momento, né? A minha talha, a minha ponte rolante, que a gente gastou milhões para arrumar isso aqui, né? Então, ele falou, aí o que acontece? Chega um fiscal, um perito, ele não vai ficar olhando esse documento de 500 folhas, entendeu? Ele vai olhar aqui nas suas conclusões ou no plano de ação, e no plano de ação só tem as coisas ruins, ou seja, a gente vai se ferrar, né? Porque o que vai chamar a atenção dele? O que é ruim apenas, né? Então, foram várias coisas que foram me alertando porque a gente não estava trabalhando dentro de um caminho legal mais, assim, né? Posso dizer assim, a gente fazia, né, seguindo legislação, tal, obviamente, né? Nós nunca tivemos problema com isso, mas era um documento que não agradava a empresa, ela não estava mais agradando as empresas, tá? Isso estava bem claro. Eu fazia, assim, eu entregava uma ET, Débora, e depois eu passava mais uma outra semana fazendo arrumações que o cliente ficava me pedindo. Teve vezes de eu virar à noite arrumando o documento, chorando de ódio, porque eu falava, gente, mas, né, vou ter que refazer tudo, mas por causa disso. Porque o cliente revia e ele falava, olha, realmente tem isso aqui, mas também não é bem assim, não é bem assado, então vamos, né? Então, assim, o método não estava bom, né? Ficou bem claro isso, não só uma, mas algumas vezes durante esse ano que eu falei para você, 2018, 2019. Olha só, a gente vai recebendo alertas, né? E deixa eu te perguntar, com o MDD, com o treinamento, esses teus dois principais problemas que você tinha, te ajudou a resolver? Muito, porque, primeiro, a gente usava, assim, um método, mas um método que está obsoleto, né? Isso foi uma coisa, assim, não tem... estabilidade não existe, né? Então, a gente tem que estar sempre estudando. Então, isso eu agora aprendi para minha vida, né? Então, assim, a gente está usando agora, estou aplicando o seu método, mas, assim, daqui 1 ano, 2 anos, a gente tem que rever, enfim, eu tenho certeza que você também vai trazer coisas novas, outras pessoas vão trazer coisas novas, por quê? Porque a gente tem que se atualizando. Então, isso é algo que eu não vou mais deixar acontecer, né? A gente vai estar sempre de olho aí, como é que a gente pode atualizar, enfim. Então, assim, já melhorou bastante, né? O documento ficou bem mais... ele continua atendendo, e mesmo assim, eu achei que ele está atendendo até mais a parte da norma, né? Da NR17 e afins, porque eu também não colocava trechos da norma, como, né, tem uma parte ali do seu documento que você coloca já antes, que aí o cliente fica, né? Ah, mas por que isso aqui? De onde você tirou isso? Não sou eu que tirei, né, meu Jesus? É a norma que fez isso, não sou eu que estou implicando com aquilo. E isso é muito interessante, porque você muitas vezes vai lidar com pessoas que são totalmente... elas não sabem nada de ergonomia. E assim, as pessoas não têm obrigação de saber isso, né? E, então, você tem que deixar um documento que as pessoas leigas também consigam entender. Então, achei legal isso, porque antes dela te perguntar, ela já vai ver ali, né, a fonte daquilo. Por que você está fazendo isso? Então, não é você, Débora, não sou eu, Tatiane, que estou implicando com aquilo.
Aí sim a norma, né? As ABNTs, né, que a gente usa, as ISOs, enfim. E eu não fazia isso também, eu colocava anexo lá no fundo, mas aí ficava um anexo desse tamanho e eu tinha que explicar tudo de novo para o cliente aquilo. Porque aí ele falava, mas por que isso? Não tá lá na ela. Ele não vai ficar lendo anexo, né? Entendeu? Então, mas são coisas assim, antigas. Eu sou da época do currículo de 50 folhas, gente. Mas eu tô melhorando, já tá melhorando tudo isso. Não, mas é bem isso. Eu não sei se tu vai concordar comigo, mas hoje eu olho a minha estrutura, o meu método de AET, e eu fico super feliz que você está usando ele na tua empresa. Ele evita muito retrabalho, né? Que entra essa parte de você ter que... Não, mas sim. Aí você tem que ir lá explicar. Ele nunca mais vai te perguntar o porquê das coisas. E você sabe uma coisa que eu lembrei agora? Antes de fazer o curso. Quando entrou esse negócio do social, tal, com os 54 itens lá, em uma empresa que é meu cliente há 10 anos, a gente estava discutindo juntos, mas como eu criei uma amizade lá com o pessoal da segurança e tal, então a gente sentou e a gente desenhou o modelo de análise ergonômica, né, para a empresa. E aí eu fiz uma sugestão, tal, eles acharam legal, só que aí eu não coloquei todos os itens. E aí o técnico de segurança me perguntou na hora, ele falou assim, mas eu prefiro que coloque, Tati, porque ele falou, se o perito, ou fiscal, sei lá, né, quem é que seja, ele vai olhar, ele vai falar assim, bom, mas você avaliou? Como eu sei que se você avaliou ou não? Então eu falei, nossa, mas vai ficar um documento enorme ainda. Eu falei, mas vai ficar um documento enorme. Ele falou, não tem problema. Se ele quiser, ele que olhe. Se ele não quiser, mas aqui tá aqui, olha. Então tá lá na frente. Se foi observado, não foi encontrado, ou sim, foi observado e realmente foi encontrado alguma irregularidade, né? Mas ele falou, como é que eu vou saber se você avaliou, se você não avaliou, que ferramenta foi usada, né? Então, e aí, realmente, ele fica um documento um pouco extenso, né? A gente tem alguns clientes até, Débora, que às vezes até falam, nossa, ele fica extenso, né, tal. Mas aí eu explico justamente isso. Eu falo, olha, é melhor, porque aqui você já tem todos os itens, né, que possivelmente vão te perguntar. Então, assim, não vai haver dúvida, né? Exatamente. E olha só que engraçado, essa conversa que você teve com esse técnico foi antes de você conhecer foi o antes. Já foi antes. Foi um pouco antes. E aí depois que eu vi, eu falei, nossa, realmente, tá tudo aqui, né? Então, assim, óbvio que é o que eu falei, tem cliente que às vezes fala, mas fica longo, tal. Olha, mas isso aqui é um documento, depois tem ali a tabela de resuminhos, você não necessariamente precisa ficar folheando isso toda vez que você for fazer a gestão de ergonomia, né? Agora, o fiscal, o perito também, se ele quiser ver, ele tenha também a paciência de ler, né? Porque, afinal, a gente tem todo um trabalho energético despendido a isso, né? Então, ele leia também o documento, né? Eu acho que talvez eu não queria pecar pelo excesso, mas hoje eu vejo que talvez seja melhor, né? Exatamente. Porque é doido, mas é real. Se você faz extenso, só que você coloca tudo que tem que estar lá, por segurança, vai ter quem vai dizer que é extenso. Só que se você colocar pelas metades, ou economizar folha, ou só colocar... E não tiver, né? E não estiver lá, vão falar, vão abordar, vão querer abordar exatamente o que não está lá. Então, o que eu prefiro? Eu deixo tudo lá, né? Não... Prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Mais interessante. Exatamente. Muito legal. Eu vi que tem algumas perguntinhas aqui, tá? Na caixinha. Podem perguntar, tá? Depois eu abro para responder. Só para contextualizar, a Tati, ela fez o treinamento de AET, né? Que antes não tinha o nome MDD, depois que eu fiz essa identidade para ele. E depois a Tati fez a mentoria, que é a parte comercial, que é a mentoria para novos negócios em ergonomia. E aí é muito doido porque que eu sempre fico, né? Será que eu falo para quem está iniciando na ergonomia ou será que eu falo para quem já tem um negócio de ergonomia? E como eu sei que as estratégias que eu ensino ajudam tanto um quanto o outro, eu tento falar para os dois grupos de pessoas, né? E aí e a maioria das pessoas que vêm, eu acho que são iniciantes. Eu ainda preciso fazer esse balanceamento. Mas aí entra a Tati na mentoria
que tem 15 anos de empresa aberta, né? E aí eu penso, o que eu vou agregar para a Tati, né? Eu que tenho tão menos tempo de empresa aberta e de negócio aberto. Queria que você contasse um pouquinho, você até pincelar, 2018 as empresas não estavam procurando, começou, né, dar uma preocupaçãozinha. Uhum. A gente tinha aquela falsa ideia, Débora, ainda de que para captar cliente era ligar, entendeu? Ligar na empresa, mandar folder, mandar e-mail de apresentação, sabe? Alguma coisa assim. E a gente fazia isso, mas não tinha retorno. Então, assim, o retorno que nós tínhamos realmente era de alguém que precisava e ligava em alguma empresa, como aqui em Bauru, de novo, não é uma cidade tão grande e a gente tem vários clientes aqui. Muitas vezes o trabalho vinha porque eles ligavam nessas empresas, imaginavam que essa empresa provavelmente teria o serviço e a empresa nos indicava, entendeu? Mas, assim, para você ter uma ideia, a gente ficou, acho que em 2018, um ano e meio sem fechar nada. É que a gente tem, né, os trabalhos aí de gestão e ergonomia, que a gente vai tocando, mas a gente ficou um ano e meio sem fechar nada. Não é normal isso, entendeu? Não é normal isso, né? Para quem está fazendo prestação de serviço, obviamente tudo depende do seu foco, né? O meu foco, o foco da minha empresa é prestar serviço para várias empresas. Então, a gente tem equipe para isso e tudo mais. E eu pensei, falei, poxa, eu acho que eu estou fazendo, né, alguma coisa errada. A gente, normalmente, quem faz assim, a parte de apresentação comercial mesmo, de negociação, sempre sou eu, minha sócia mesmo. E na medida do possível, quando nós tínhamos a oportunidade de ir até o cliente, na maior parte das vezes, a gente consegue fechar. Porque a gente consegue vender bem o nosso peixe. Né? A gente fala bem, a gente conversa bem, a gente sabe o que a gente está falando, a gente, né, não começou ontem, então assim, eles sentem essa solidez quando a gente está conversando. Mas aí é como você falou, era só quem né, já chegava procurando por uma sorte de ter tido uma indicação. Era muito raro a gente mandar um folder, mandar alguma coisa no cliente e ele de fato está precisando. Né? Isso quase nunca acontecia. E aí eu falei pra minha sócia, né? Ela chama Soraya. Eu falei, Soraya, a gente precisa... Já tinha feito, né? Tudo, o MDD, tudo. E eu falei, olha, vamos comprar esse, porque a gente precisa entender. Aí eu vi um dia, não sei onde que foi, eu não lembro mais, mas eu vi em alguma coisa que você postou, não sei se foi em um desses workshops, você mostrando lá mais de 300 orçamentos. Eu falei pra ela, Soraya, ela tem bem menos tempo que a gente. Como ela fez 300 orçamentos? A gente não fez 300 orçamentos, tem alguma coisa muito errada nisso. Eu falei, ou a gente tá fazendo tudo muito errado, né? Ou não tem, né? Aí ela falou, bom, é verdade, não é possível. Eu falei, mas não, é possível, porque eu vi com os meus olhos ela mostrando lá o orçamento 301, eu tô enxergando bem ainda, né? Aí eu falei, vamos fazer, porque a gente precisa entender. E eu sempre, embora nunca tenha buscado por isso, eu sempre entendi que venda é técnica, muitas vezes, né? É forma de você lidar e tal. E eu falei pra ela, olha, a gente se vende bem quando a gente consegue já estar com o cliente. Talvez o que tá faltando é esse intermédio aí de como chegar até ele. Esse negócio de ficar ligando não tá virando nada, né? E aí foi quando a gente decidiu fazer, né? Pra entender aí o que você fazia. Eu já tinha ouvido falar algumas coisas, né? De marketing digital, algumas coisinhas que a gente não fazia nada, enfim. A gente tinha ouvido falar algumas técnicas, mas nós nunca tínhamos feito curso nenhum. Mas eu achei interessante porque esse era específico para ergonomia, né? E a gente nunca tinha encontrado nada assim também. Então eu falei, vamos fazer, ela tá bem atualizada, você percebe, né? Que ela tá com tudo fresquinho, a gente precisa aproveitar, né? E aí foi quando a gente decidiu fazer. E realmente abre bastante, né, a mente nesse sentido, porque funciona, né? Eu percebi logo de começo que funciona, fiquei chocada, inclusive. A gente senta até, eu falei, gente, como fui idiota, né? Porque você fala, não é possível, eu fiquei chocada. Nos primeiros 15 dias eu já fechei uma ET, né? Depois da primeira estratégia que eu usei, eu já fechei uma ET fora, né, com uma empresa fora de Bauru, uma empresa de São Paulo, quer dizer, quantas 50 mil empresas tem em São Paulo, né?
E aí eu falava quando chegou o e-mail para imprimir no orçamento, eu mandei o print pra Soraya e falava assim, Soraya, eu não acredito, eu tô chocada. Ela, como assim? Mentira. Eu falei, verdade, olha aqui. Ela, não, Mara, mentira. Eu falei, não é mentira, você não tá vendo? Eu tô te mandando. Ela, Jesus, mas como assim? Eu falei, então, e isso que a gente não tinha feito nada extraordinário, porque eu ainda tava, né, o meu site também estava obsoletíssimo, né? Então, nesse meio tempo, a gente contratou uma pessoa para arrumar o site também, né? E o site ainda estava meio devagar, então eu falei, vamos fazendo tudo devagar também, sem pressa, não fiz até agora, não preciso fazer correndo, né? Então a gente foi, né, acertando, tava arrumando o site, tal. Então a gente fez ali, eu falei, ficamos chocada. Ela falou, meu Deus, como pode? Eu falei, então, né? Só que aí a pandemia veio e deu uma atrapalhadinha, né, agora, deu uma segurada, mas eu acho que depois disso, inclusive, vai aumentar o nosso fluxo de trabalho, né? Vai sim. Então, eu lembro desse dia, você até postou, né, lá no nosso grupo do Facebook, esse teu primeiro resultado. Eu fiquei super feliz, porque eu fico feliz quando eu preciso saber se tá dando certo, para eu continuar, para eu aperfeiçoar, para dar incentivo para os outros alunos que estão na mentoria, porque a gente sabe, tem aluno da mentoria que não aplica o passo a passo. Então, isso dá um incentivo para os nossos colegas aplicarem e ver os resultados. E assim, eu usei, então assim, posso chegar já nesse ponto aí dos dois da pandemia? Pode. Não sei, já são 6h45 aí. Então, assim, eu fechei esse primeiro no comecinho da pandemia. Inclusive, eu tô com esse trabalho interrompido ainda, né, por conta disso tudo, mas o contrato tá fechado, tá certo, a gente vai fazer, né? Inclusive, ela me ligou quando ela falou, olha, a gente vai precisar realmente interromper, né, por conta disso, mas tá tudo certo, o contrato tá feito, enfim, a gente só tá agora esperando a liberação, né? Então, a gente fechou um nesse primeiro momento e depois outro, porque na mentoria também tem sobre a questão da negociação, né? Que são dicas mesmo, que às vezes a gente pensa que aquilo não vai fazer diferença, mas faz diferença. Então, eu usei uma estratégia de negociação na proposta escrita, né? Depois a pessoa me ligou, aí eu usei, né? Terminei de implementar aí, mas aí eu falei, a experiência ajuda um pouquinho também, né? De você carregar a conversa. E, tipo, a pessoa ficou super animada com aquilo, achando, né? Que, nossa, eu tava fazendo um negócio, assim, fora do normal. Na verdade, não, né? Entendeu? Então, é pecado, não é pecado, a gente vai pro céu, se Deus quiser. É negociação, né? Negociação. Exatamente, é negociação. Então, assim, mas precisa, porque a gente vive disso, nós somos prestadores de serviço, não tem como a gente ficar um ano, por exemplo, sem fechar um trabalho, né? De novo, de repente, né? E são contratos, né? Alguma empresa rescinde um contrato, enfim, a gente precisa manter um fluxo, né? Então, na mentoria tem as dicas de como você se manter aí sendo visto, né? Para a gente sempre ter um cliente, sempre ter alguém para atender. A demanda, ela existe, né? E uma coisa muito importante que a mentoria mostra, na minha opinião, é assim, você vai ser visualizado por pessoas que querem o seu serviço e não ficar ligando, tipo, televendas, entendeu? Olha, você quer, olha, eu faço ergonomia, você quer. Tem gente que te trata mal, tem gente que nem te atende, tem gente que desliga o telefone na sua cara porque ele não está interessado naquilo. Tem gente que às vezes não, ele até fala, não, tá bom, manda um material pra mim, quando eu precisar, às vezes ele até guarda, mas aí quando ele vai precisar daqui a um ano, ele nem tem mais o seu material, né? O que ele vai fazer? Ele vai procurar ali naquele momento que ele tá precisando, né? Então, eu achei, assim, bem bacana e é bem voltado à nossa área, né? Não, pelo menos até hoje eu não tinha visto, né, alguém que fizesse um curso voltado a isso, então... A mim, chamou bastante atenção por causa disso, né? E posso dizer com toda certeza que ajudou a gente a ter uma visão mais ampla nesse sentido, né? E mudar algumas coisas e funciona. Realmente funciona. Você viu, né? 2 contratos. É que eu falei, eu tenho certeza que se não tivesse acontecido isso, né? Teria aparecido mais coisa aí, mas realmente, né, deu uma... A gente sabe que tá tudo meio paradinho aí agora por conta disso.
Mas tá bom, né? Para quem não tava fechando nada um ano inteiro, fechei 2 na pandemia, tá ótimo, né? E eu tenho certeza que agora, aí que a gente fez todo um investimento para isso, melhorou o site, enfim, dentre outras coisas, a hora que esse período passar, com certeza a nossa procura vai aumentar, né? Uhum. Tati, esses 2 contratos que você fechou, né, usando estratégias da mentoria, como eu posso perguntar, o faturamento desses 2 contratos pagou quantas vezes a mentoria já? Ele pagou umas 3 vezes, né? Porque foi um trabalho menor, mas também um trabalho muito fácil, né? Porque foram poucas funções, um trabalho que a gente vai fazer aí em uma semana, provavelmente, né? Agora o outro pagou aí umas 10 vezes, né? Um pouco mais, 10, 15 vezes. Será que vale a pena investir? Né? Pagou aí umas 10, 15 vezes. Então, eu acho que assim, mas não é um negócio que é um pouquinho trabalhoso também, né, Débora? Você tem que realmente, é o que você falou, tem que seguir, tem que ter uma dedicação, você tem que parar, olhar, fazer. A pessoa também não pode querer achar que, né, vai cair assim do céu. Ele abre a luz e te mostra o caminho, e aí depois a gente tem que, de fato, implementar isso, né? Então, assim, fácil não é, né, gente? Vocês imaginam para mim, eu tenho todo um costume de trabalho, né? Quanto mais antigo você é, mais difícil é para você mudar aquelas coisas que você está acostumado. Mas a gente precisa entender que as coisas mudam, que as coisas vão, né, se atualizando. E talvez, assim, se eu tivesse feito isso antes, hoje eu teria muitos mais clientes do que eu tenho, né? Pelo tempo de casa, né, que a gente tem, era pra gente ter muito mais cliente. Entendeu? Mas a gente vai mudar isso, não tem problema. Já estamos mudando já, né? Uhum. Não tem como desver algo já visto, né? Então agora é só aplicar e colher. Eu tenho certeza que sua empresa vai crescer de uma forma exponencial agora. Só voltar tudo ao normal. Eu também tenho. Eu falei, eu tenho seguido. Agora eu falei, todo mundo meio que deu uma parada, mas tudo bem. É bom que esse tempo a gente também está usando para se atualizar um pouco mais, para estudar um pouco mais, para planejar um pouco mais, né? E melhorar, né, tudo que a gente pode. E agora a gente já tem uma visão, né? Então é uma questão assim, precisa ter uma dedicação. Você precisa fazer de fato aquilo e se dedicar um pouquinho, né? E obviamente trabalhar direito, né? Cumprir prazos, fazer tudo certinho, porque também não adianta só seguir o passo a passo ali, fazer um trabalho ruim, né? Tem que ter tudo isso. Mas é que eu falei, isso já não me preocupa, porque a gente já tem uma consolidação aí no mercado. O que a gente estava precisando realmente era uma atualização e a forma de prospecção de clientes, porque se você quer viver disso, você tem que ter conhecimento de como prospectar, né, de como atrair novos clientes e sempre ter gente em carteira, porque senão a gente fica, né, na mão aí, poxa, se eu perder um contrato, vou me descabelar, né? Não, a gente tem que ter certeza que vai haver um giro de clientes aí, né? Muito bom, muito bom. Tati, nós temos 9 minutos. Eu acho que eu vou abrir umas perguntinhas, que eu acho que tem perguntinhas aqui para você. Pode ser? Uhum. Pode, claro. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Por razões diferentes, mas me identifiquei 100% com a história da... Olha só, é muito legal isso, né? Escutar a experiência dela já mudou, aí cortou um pouquinho. Mas até na última live eu falei, né? Tipo, a conexão que a minha história gera com as pessoas, a sua história gera com as pessoas é muito legal. E assim, isso que ela tá falando, tá mexendo com ela, mexe mesmo. Por quê? Você admitir que algo que você está fazendo não tá sendo bom o suficiente, gente, é muito ruim, tá? É preciso, mas não é fácil, né? Algumas pessoas aceitam isso de uma maneira mais fácil, outras não. Mas, de novo, eu falei, vocês imaginam, depois de 10, 15 anos você fazendo, você trabalhando, não é fácil. Não é fácil você olhar e falar, olha, realmente, né, não tá legal seu trabalho ser comparado com o de alguém que tem menos experiência com o seu. Então, assim, mexe mesmo, mexe de verdade com a gente. Mas
mexe pro bom sentido, entendeu? Para você se mexer de verdade e falar, não, né? Não, não por isso você não pode mudar essa situação, né? Exatamente. Perfeito. Outra pessoa que se identificou com você. Ela escreveu aqui que ela tem 10 anos na área, muitas vezes se vê nessa situação, né? E que ela quer muito te ver no curso. Então, acho, Adriana, que você deve fazer mesmo, tá? Não sei quantos cursos você fez, não sei o que você já procurou, mas acho que principalmente na mentoria, obviamente, assim, eu acho que é uma continuação, né? O certo, né, Débora, é de fato fazer os dois. Porque não adianta só você também ter uma orientação de como tocar o negócio, fazer prospecção de clientes, se você não estiver fazendo um bom trabalho, porque isso aí vai te queimar daí também, né? Então, acho que a ordem certa é realmente fazer primeiro o MDD. Se você já tem uma técnica, também não custa. Alguma coisa você sempre aproveita, na verdade. Uma coisa legal, de repente, para juntar com a sua técnica própria. Eu acho que a gente sempre aprende algo novo, né? Enfim, né? Aqui eu tenho contato com vários ergonomistas, a gente conversa assim, sempre pega algo bom de alguém. Então, você junta com o que você tem e vai ficar melhor ainda, né? E depois fazer isso para você ir aplicando as técnicas, né? Obrigada, Tati. Só tá aparecendo para vocês a pergunta para mim, tá? Mas deixa eu ver se a da Vivi aparece. VLVI. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir. A pergunta dela: como recrutar clientes agora na pandemia? Segredo. Aí você vai ter que fazer a mentoria, né, para saber. Eu acho, assim, não sei, né, gente? Eu acho que agora as coisas estão um pouquinho mais devagar, mas isso não é só pra gente, é pra todo mundo em todas as áreas, né? Então, assim, vocês precisam ter agora um pouco de paciência, né? Porque realmente é um momento diferente que a gente nunca viveu. Mas aproveita para fazer o curso, ir planejando e já colocar em prática e para quando voltar, porque eu de verdade acho que a demanda vai aumentar, tá? Por X problemas, né? Mas principalmente por causa da ergonomia cognitiva, na minha opinião. Né? Então eu acho que a gente já tem que ir se preparando para receber essa demanda, que se Deus quiser vai ser muito boa para nós ergonomistas aí futuramente. Né? E acho que isso, gente, não vai demorar muito a acontecer, não. Deve acontecer dentro de uns 2, 3 meses, na minha percepção. Porque algumas empresas já estão procurando, já estão buscando, já estão vendo isso desde quando começou até agora. Nem é questão de ser segredo ou algo assim, mas é que eu preciso de 10 horas, né? Não é simples vir aqui falar. Não tem uma mágica agora, né? Faz isso, né? Não é uma fórmula mágica. Eu preciso de... Eu não preciso de mais nem de menos. É só 10 horas que o pessoal que já me acompanha sabe que eu sou super objetivo. Se eu fosse enrolar, precisaria de 15 horas, mas eu não gosto de enrolar, então em 10 horas eu ensino o que tem que ser feito e que não é fórmula mágica ou guru da internet, não sei o quê. Não, é estratégia que funciona. Simples assim, né? Sim. Tem a pergunta da Adma aqui. Tati, nos conte um pouco sobre qual é o seu carro-chefe na sua empresa. Se você trabalha de casa, ou se você tem escritório, se você tem equipe. Temos 3 minutinhos, mas acho que dá para responder sim. Tá, não, vou responder bem rápido. Bom, gente, sobre escritório eu não tenho, tá? E não acho que tem necessidade nenhuma de ter. A Débora comentou isso no workshop que assistiu, viu? Eu tive, tá? Bem no começo, paguei por 1 ano escritório comercial, uma puta besteira, com perdão da palavra, porque ninguém vai até você. Tá? Ninguém vai até você, é a gente que sempre vai até o cliente, então não há necessidade nenhuma, você consegue trabalhar totalmente da sua casa, tá? Você prepara ali um ambiente para você fazer, obviamente porque a gente fica muitas horas aí, né, no computador fazendo as análises, isso demanda tempo, concentração, tudo, mas na sua casa dá para fazer sem problema nenhum, e ninguém acha problema nenhum nisso, tá? Eu tenho sim funcionários, porque, de novo, eu falei, a minha empresa, essa é a minha forma, né, como eu quero trabalhar. A gente quer trabalhar com várias empresas ao mesmo tempo, né? Então, nós somos em 3 sócios, né? E a gente tem funcionários trabalhando conosco também. O nosso carro-chefe é análise ergonômica e ginástica laboral, tá? Antigamente era mais até ginástica laboral, tá? Mas agora a gente tem muito análise ergonômica. E aí depende muito. Tem muito treinamento, de forma geral. Mas assim, a gente muitas vezes entra na empresa por análise ergonômica e acaba assumindo tudo, gestão,
ou a gente entra por ginástica laboral e vai convencendo os demais, tá? Então, assim, não tem carro-chefe, assim, né? É ergonomia. A gente vai. Eu entro com um produto, porque normalmente é a dor do cliente, ele quer aquilo, mas depois eu vou tentando, né? Eu vou mostrando que é um conjunto de coisas, né? E aí a gente vai implementando aí com as outras coisas. Perfeito, obrigada por compartilhar. Galerinha de Deus, tem mais perguntas aqui, na verdade tem mais comentários do que dúvidas em si. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, falta 1 minuto, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu quero agradecer imensamente a Tati por ter vindo aqui de novo, né? Conversar comigo, trocar experiência com vocês. Muitas pessoas mandaram ali, eu não consegui abrir todos, mas muitas pessoas mandaram, me identifiquei super, a sua xará, né? Me identifiquei e tudo mais. Eu tenho certeza que muitas dicas você acabou de dar, ajudando as pessoas. Muito obrigada de coração, você sempre é muito bem-vinda. Imagina! E eu adoro quando você me manda relatos de resultados positivos que você teve, me mande sempre. Obrigada eu pelo convite e eu espero ter ajudado, tá, gente? Porque acho que antes de tudo é realmente mostrar a experiência nossa mesmo, né? Porque é uma área que tá muito no escuro ainda e eu não tive isso, né? Então, a minha ideia é realmente ajudar, tá bom? Obrigada, Tati. Grande eu que agradeço. Até a próxima. Beijo. Tchau.